Hoje, a gente vai mergulhar numa história de vitória, só que uma vitória com um gosto um tanto inesperado. E se a maior conquista de uma tecnologia rebelde fosse, no fim das contas, ser totalmente absorvida e até celebrada pelo mesmo sistema que ela queria desafiar? É exatamente essa questão que a gente vai tentar desvendar hoje. Imagina o cenário. Estamos em 2026. O Bitcoin já não é mais um ativo de nicho de jeito nenhum. É uma força estabelecida. Mas a ironia é quase palpável, porque à medida que o Bitcoin vira parte do sistema financeiro tradicional, a gente para e pensa: estamos comemorando a vitória de quê exatamente? Da soberania individual? Ou será que da sua domesticação? Afinal, quem realmente venceu essa batalha? Para a gente entender esse enigma, a gente precisa voltar no tempo. Lá para o começo de tudo. Para um momento em que existia só uma ideia anônima, um código e uma visão que prometia, olha, mudar as regras do jogo para sempre. Pensa na cena. No meio da poeira da crise financeira de 2008, uma rede global é ligada a 100, sem nenhum alarde. Sem empresa por trás, sem campanha de marketing. E aí, como um fantasma na máquina, seu criador simplesmente desaparece, deixando para trás um código que se sustenta sozinho, uma ideia quase imortal, projetada para durar. E essa frase aí do documento original é a base de tudo. Naquela época, a ideia de fazer uma transação direta, sem um banco ou uma empresa de cartão de crédito no meio, isso não era só inovador, era radical. Era uma resposta direta a um sistema que para muita gente tinha falhado feio. E isso nos leva à filosofia central de tudo, a soberania financeira. Imagina só, ter um cofre digital no bolso, em que só quem o tem possui a chave. Esse era o grande sonho, transformar cada pessoa em seu próprio banco. Controle absoluto, sem ter que pedir permissão para ninguém. Agora, vamos dar um salto para 2026. Aquele sistema rebelde não só sobreviveu, como cresceu de uma forma impressionante. Mas o destino, como sempre, tem um senso de humor meio irônico. Os maiores fãs do Bitcoin não acabaram sendo os anarquistas, mas sim os banqueiros. E os números, olha, são de cair o queixo. Só em 2025, as corporações investiram 54 bilhões de dólares em Bitcoin. Para ter uma ideia do que isso significa, esse valor é maior que o PIB de muitos países. Foi uma verdadeira avalanche de capital institucional maior do que todos os anos anteriores somados. E essa onda não parou por aí, não. Os maiores bancos do mundo estão dentro. As principais gestoras de patrimônio, todas alocando capital. E não são só empresas, não. Até nações inteiras estão adicionando Bitcoin às suas reservas oficiais. Um movimento que sinaliza uma mudança de paradigma, assim, sem precedente. E qual a consequência disso? Uma transferência de riqueza silenciosa, mas gigantesca. Mais de 1 milhão de Bitcoins que antes estavam nas mãos de indivíduos pioneiros migraram para as mãos de instituições. Foi literalmente uma passagem de bastão, uma transferência de poder dos pioneiros para os gigantes. E é aqui que a tensão fica escancarada. Como é que a gente concilia essa promessa de descentralização com uma realidade de concentração institucional? Será que o sonho original se perdeu no caminho? A alma libertária do projeto foi vendido em troca de legitimidade? De um lado, a gente tem a promessa de um oceano de liberdade financeira, sem fronteiras. Do outro, a realidade de um aquário dourado, seguro, regulado, super conveniente, mas fundamentalmente limitado. Parece que, em vez de eliminar os intermediários, a gente só criou versões novas e mais modernas deles. A pergunta que fica ecoando na cabeça é inevitável. Será que, no fim das contas, a revolução foi só um sonho de uma noite de verão? Algo que estava destinado a ser absorvido pela manhã da realidade financeira? E aqui está o ponto central de toda essa discussão. O grande paradoxo é que o Bitcoin ganhou o seu lugar ao sol ao abrir mão de parte da sua natureza mais selvagem. Mas por baixo de todas essas camadas de produtos institucionais, a base, a rede, continua a mesma. É como uma árvore milenar. Podem construir arranha-céus em volta dela, mas as suas raízes continuam lá, profundas e inabaláveis. Mas talvez a resposta não esteja nos extremos, sabe? Nem sucesso, nem fracasso. Talvez a verdade esteja em algum lugar no meio do caminho, num espectro de possibilidades que simplesmente não existia antes. Essa citação captura perfeitamente a nova realidade. Soberania não é um interruptor de liga-desliga. É uma escolha. É sobre decidir entre a responsabilidade total de guardar as próprias chaves ou a conveniência de um produto regulado. E, claro, entender o que se ganha e o que se perde em cada caminho.
E esse espectro aparece em histórias reais do dia a dia. Para um agricultor na Argentina que luta contra uma inflação galopante, o Bitcoin não é um investimento especulativo, é uma ferramenta de sobrevivência. Para uma desenvolvedora na Nigéria, é uma ponte para a economia global. E para um fundo de pensão nos Estados Unidos, é uma forma de diversificar o portfólio. É a mesma rede servindo a necessidades completamente diferentes. E se a verdadeira vitória não for a destruição do sistema antigo, mas sim a criação de uma alternativa que funciona ao lado dele? Talvez o maior legado de Satoshi não tenha sido criar um novo dinheiro, mas sim nos dar uma nova escolha, a escolha da liberdade. E vamos colocar as coisas em perspectiva. Em 2026, o Bitcoin ainda é uma fração minúscula do dinheiro global. Imagina um sistema financeiro como um oceano gigantesco. O Bitcoin, por enquanto, é só uma gota. Mas é uma gota que está criando ondas cada vez maiores. E isso redefine o que significa ser soberano hoje. Soberania financeira hoje em dia não é sobre ter controle total o tempo todo. É sobre ter o poder de escolher. É sobre ter a opção de sair do sistema, mesmo que se escolha, por conveniência, permanecer nele. O sonho original não morreu de jeito nenhum. Ele se tornou uma árvore com muitos galhos. A raiz, o protocolo, continua ali, imutável, forte, neutra. Mas os galhos crescem em direções diferentes, servindo a propósitos diferentes para pessoas diferentes. O protocolo não se importa como é usado, ele simplesmente funciona. E essa é a grande conclusão. A ferramenta foi criada, a infraestrutura para uma nova forma de liberdade financeira está aí, funcionando 24 horas por dia. A ferramenta está na mesa. A questão agora é: o que cada um vai construir com ela?